Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e criei esse canal para dar dicas de leituras. Então a dica de leituras hoje é esse livro aqui interessante, que é uma biografia. Recentemente aqui no canal a gente falou do Zelota. O Zelota é um livro mais histórico do Reza Aslan. Reza Aslan, iraniano, fez uma leitura mais historiográfica, a busca de um Jesus histórico. E esse livro aqui é mais um Jesus, uma biografia. Comparei também com o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é uma obra, um romance do escritor português José Saramago, prêmio Nobel de 98, que também tem essa busca de um Jesus histórico em relação ao Jesus Cristo dos Evangelhos. Então são três livros interessantes. O Reza Aslan é mais ensaístico, a questão mais entra um pouco de teologia, mas tem muita preocupação teológica e histórica, comparar o que tem de histórico. Então ele vai usar muita coisa dos apócrifos, aqueles manuscritos de Corão, os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, outras fontes históricas e aquelas questões do calendário, Jesus nasceu antes de Cristo, Jesus nasceu em 4 a.C., a morte de Herodes, a época do recenseamento de Quirinto. Então todos esses dados também aparecem aqui no livro, que é um jornalista, o Rodrigo Álvares, é um jornalista brasileiro, que viajou pelo Oriente Médio, conhece os lugares. Então é um livro também muito historiográfico, fartamente ilustrado, Então ele coloca os mapinhas das regiões, coloca aqui o esquema do tempo, inclusive faz referência, quer ver o mapa da Judéia aqui, o templo, faz referência ao próprio Reza Aslan, no Zelota, essa questão de Jesus ser um revolucionário. Vai colocar em questão também as diferenças entre os sinóticos e o Evangelho de João. Os sinóticos, é o livro de Marcos, Mateus e Lucas, e as diferenças pontuais que tem ali com relação a João, então, só que ele não entra nas questões teológicas, não entra na questão de trindade, essas questões que outros autores podem entrar, a questão das ondas do cristianismo, existia o judaísmo, o cristianismo, que os nazarenos ali, depois os bionitas, depois o cristianismo assim, mais paulino, ou seja, do apóstolo Paulo, e aí finalmente o cristianismo em Roma, Então, eu imagino que ele não vai entrar nessa questão, porque no Zelota, no final do Zelota, o Reza Aslan entra nessa questão, se é o cristianismo, é uma religião de Jesus ou de Paulo, então seria paulinismo, porque Jesus, o seguinte, o Zelota, Jesus veio para os próprios judeus, então eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que é um verso na Bíblia que fala que Jesus veio para os judeus. Quando os judeus não, os judeus rejeitaram, inclusive essa questão da rejeição dos judeus é muito presente no Evangelho de João, sempre que João pode, coloca ali Jesus contra os judeus. Então você pode rastrear o antissemitismo lá no Evangelho de João, que foi 100 anos, ou seja, 70 anos depois da morte de Cristo. Então ele vai reconhecer que existe a diferença do sinótico para o Evangelho de João e vai ressaltar realmente essa questão que muitas vezes nem parece que o João é um judeu, a forma como ele sempre está ali, como diz, até diminuindo a culpa dos romanos, muitas vezes diminui a culpa dos romanos e coloca a culpa mais na classe sacerdotal dos saduceus e fariseus da época de Jesus. Então ele ressalta vários pontos, ele ressalta isso, que muitas vezes parece que, pegando o relato de João em relação aos sinóticos, ressalta-se mais a culpa judaica do que a culpa romana, falando que os romanos mataram porque os saduceus e os fariseus não puderam por eles mesmos fazer isso, porque a pena capital era dada pelos romanos, então por isso que os sacerdotes levaram Jesus ao Pilatos, o Pôncio Pilatos, que era o governador da época. E aí no Zelota, voltando a comparar, no Zelota ele coloca muito em questão essa cena de que Pilatos sequer teria conversado com Jesus, que aí realmente um governador romano não conversa com um prisioneiro. No máximo ele teria conversado com os saduceus, os fariseus, mas que Pilatos não teria conversado com o prisioneiro, não teria interrogado o prisioneiro, porque quando chegasse na mão do Pilatos era só assinar a sentença de morte, o julgamento, ele deixaria por conta dos saduceus, que os saduceus falassem, os fariseus e os saduceus falassem, está falado. Aquela questão do Herodes é outra, aqui ele assume, possível também o Herodes, seja que o Herodes, como ele era lá
né, o rei local, podemos dizer assim. Então, ou seja, ele coloca muita questão as datas, né, as diferenças entre os evangelhos, mas ele não está preocupado com o Jesus histórico. Ele já deixa claro que, diferente do Reza Aslan, né, que tem essa preocupação de Jesus de Nazaré e o que foi ampliado para se criar Jesus Cristo, aqui ele já vai mais a seguir mais os evangelhos, aceitando direto já o Jesus Cristo da fé. Né? É claro que vai mostrar que tem algumas diferenças, vai comparar com os apócrifos, vai comparar com aqueles manuscritos gnósticos. Então, tem vários momentos que ele vai recorrer aos gnósticos, né? Inclusive tem um capítulo inteiro aqui dedicado aos gnósticos, aos essênios, a João Batista. Então ele vai falar muito de João Batista, a questão de João Batista conviveu com os essênios, Jesus teve alguma convivência com os essênios. Quando Jesus foi para o deserto, ele conheceu os essênios, né? Então é interessante esse ponto. Em nenhum momento é colocado em dúvida, né, a figura de Jesus, porque tem outras correntes historiográficas que até falam que Jesus foi invenção romana, que é a hipótese flaviana. Né? A hipótese flaviana fala que Jesus é uma criação romana, etc. Então ele já foi para o outro lado. Né? Então você vê que aqui ele tenta fazer um meio termo. Então ele tenta fazer um meio termo, ou seja, nem é, né, o Jesus totalmente bíblico, porque ele mostra, né, essas questões. É uma questão de fé, né? Então, ou seja, existem realmente algumas diferenças pontuais, até no estilo dos autores dos evangelhos, né? Que ele fala assim que certeza mesmo é só o Lucas, né? Que escreveu o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos. Mas será que Marcos escreveu Marcos? Será que Mateus escreveu Mateus? E João? O João é aquele discípulo amado? É o mesmo do Apocalipse? É o mesmo das cartas de João, né? Então ele mostra a questão de o Jesus mais humano, né, que igual a gente vê lá no Evangelho segundo Jesus Cristo, que eu vou reler para comentar aqui no canal, que é o Jesus mais humano, e aí tem o Jesus mais divino, que é o Evangelho de João, né, que é diferente dos sinóticos. E o Evangelho de João já tinha toda uma leitura da leitura de Jesus, totalmente diferente daquela visão zelota que teria, por exemplo, lá em Mateus e Marcos, né, Jesus ali né, enfrentando ali os sacerdotes e tal. Depois também tem a questão da Santa Ceia, ele vai mostrar as várias leituras da Santa Ceia, né, os tipos de interpretação da Santa Ceia, a transubstanciação, a consubstanciação, a questão simbólica, né, ele vai mostrar também a questão da salvação pela fé, e aí vai mostrar as tentativas, né, essa questão de justificação pela fé entre católicos e luteranos, né, ou seja, essa necessidade. Então, eu vejo que ele tem mais boa vontade com várias questões teológicas, por mais que ele não entre em teologia, né, ele só passa na superfície. Diferente do Zelota, lá do Reza Aslan, que muitas vezes quando ele não encontra um embasamento histórico, ele ignora. Por exemplo, não há embasamento histórico para Pilatos. Aí ele ignora, né, finge que não aconteceu, né, então é uma questão. Agora, o mais interessante, né, ou seja, seria fazer uma leitura dos evangelhos, né, então você faz a sua leitura dos evangelhos, enquanto questão de fé, né, ou seja, você não vai ficar preocupando com os evangelhos, é questão historiográfica. Você vai notar realmente algumas diferenças pontuais de horários, de locais, de sequência de eventos entre os evangelhos, né, então uma recomendação que eu faço: leia os mesmos episódios nos diferentes evangelhos, inclusive tem edições dos evangelhos, né, que são as colagens, né, ou seja, os paralelismos dos evangelhos. Então você conta aquele mesmo episódio em Marcos, em Mateus, em Lucas e em João. E também tem os episódios que você encontra só em algum outro evangelho. Né? Então existem episódios que são narrados apenas em Marcos, outros apenas em Mateus e outros em Lucas e João. Né? Então tem essas diferenças. E ele tenta costurar também isso, né? Mas ele não faz de forma paralela. Então primeiramente você vai ler os evangelhos, 4 evangelhos, alguns trechos dos Atos também. Se tiver acesso aos apócrifos e aos livros gnósticos, também é interessante. E ele vai juntando, monta a sua leitura e depois você vai nesse livro. E não o contrário, não faça o contrário. A menos que você esteja interessado no Jesus histórico, né, a possibilidade lá, né, como é que seria então esse Jesus histórico, Jesus de Nazaré, o Zelota, aí eu recomendo o livro do Aslan. Né, mas aí não é um livro que vai ter boa vontade, né, com a leitura de fé. O Aslan não faz uma leitura de fé. O Rodrigo Álvares já faz uma leitura que, né, para aqueles que têm fé, né, que aumenta mais, né, vai te dar uma carga maior de geografia, de história, né, se você entender algumas festas judaicas, algumas datas judaicas, que é a mesma coisa que tem no livro do Saramago. Né? O Saramago você vê que tem toda uma pesquisa de datas, meses, festas judaicas, né?
Muitas pessoas leem a Bíblia sem entender essa sequência de festas judaicas, né? O que é a festa dos tabernáculos, a festa da dedicação, a Páscoa judaica, né? A tabernáculos. Então tem as várias sequências de festas judaicas. E aí o tempo que Jesus viveu também, né? Então uns falam, Jesus morreu com 33, né? Na tradição, né? Mas morreu com mais de 33, ele morreu com 40, né? Então ele vai discutir a questão de como fazer a datação, né? Ou seja, a partir de uma certa datação, Jesus morreu com mais de 33. Então há datações que falam que ele morreu com 36. Né? Qual a data exata? Então depende muito das datações. E os calendários, gente, os calendários não são perfeitos, né? Então tem vários autores e cada um vai seguir uma datação. Você vê que o Evangelho de Lucas tem a preocupação com essas datas. O seguinte, o censo, o seguinte, o imperador, o seguinte, né, o governador da época. Você vê que o Lucas tem uma preocupação maior. Você vê que o Evangelho de Lucas ele tenta dar uma sequência mais sensata, podemos dizer assim, porque os outros não, né? Ou seja, a leitura para o aspecto de fé não exige que você conheça a linearidade, a cronologia dos fatos. Né? Você lê como entender as parábolas, a missão de Jesus, a pregação, o evangelho, as boas novas, né? Entender a mensagem de Jesus. Né? Então essa é uma leitura, você entender a mensagem de Jesus. Agora, em que ordem aconteceu? Quantas vezes teve a multiplicação dos pães? Quantas vezes ele fez o ataque lá contra os cambistas, né? Os mercenários do templo? Né? Então, foram duas multiplicações dos pães? Quando? Ele sofreu a transfiguração, né? O fenômeno da transfiguração. Foi no Monte Tabor, foi no Monte Hebron. Né? Então tem essas duas correntes. Uns acham que foi em Tabor, outros foi no Hebron. Então tem essas questões assim. Mas você vê que ele não entra nessas questões. Né? Ou seja, ele vai tentar. Então fica a dica, né, do Rodrigo Alvarez, que é uma edição partamente ilustrada. Vou mostrar aqui algumas ilustrações. Né? Sermão da Montanha, né? Aqui é Chegada em Jerusalém, né? O Domingo de Ramos, né? Então, ou seja, fartamente ilustrado, belíssima edição, né? Então, para quem quer conhecer mais a questão da biografia de Jesus, né? Então ele vai colando os vários evangelhos e no final tem todas as citações, né? Todas, assim, muito interessante, que realmente fica essa edição biográfica, né? Ou seja, praticamente uma biografia de Jesus. E que você pode ler, né, paralelo ali ao Zelota do Reza Aslan, e também a gente pode ajudar a entender o ponto de vista do outro livro que é sensacional, é a literatura, né? É um romance que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é de José Saramago. Também vamos falar aqui, né? Então são livros interessantes para conhecer, primeiramente a época, né, a geografia da época de Jesus, a Palestina, né? E aí você entender muitas coisas ali da narrativa bíblica. E por que existem essas diferenças dos pontos de vista de cada evangelista, né? Para fazer o seu relato da vida de Jesus, ok? Então, fica aí a dica, né? Biografia de Jesus, o homem mais amado da história, do Rodrigo Álvares, ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.